Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Estou a ver muitos sorrisos, já é um bom começo. A semana correu bem, o dia correu bem. Não é? Mesmo que tenha corrido mal, não há volta a dar, é o que temos, não é? Então vamos fazer um último esforço de concentração, porque para alguns ainda pode estar a ser um bocado difícil. Ficarem tranquilos e serenos. Vamos apanhar as boas energias que pairam no ar, não é? A serenidade que a equipa espiritual nos pôde preparar para podermos aproveitar ao máximo uma hora de meditação no tema proposto. Vamos então pedir à equipa espiritual que nos ajude a pensar, que nos ajude a recolher, porque podemos traçar objetivos, podemos fazer algumas cogitações que nos podem ajudar nos próximos dias, e quando nos ajudam nos próximos dias, ajudam-nos para a eternidade. Vamos então começar o nosso trabalho de hoje. Todas as associações, todas as empresas, todos os países, etc., devem ter reuniões para analisar como decorrem os seus trabalhos, não é? Para ver se estão a atingir os objetivos propostos, etc. Na nossa associação é igual, não é? Temos atividades a decorrer e que é necessário todos nós vermos se elas estão a atingir os objetivos propostos. E depois todos aqueles que fazem parte dela também verem se estão a ser bons colaboradores, se estão a ser bons frequentadores, etc. Hoje vamos falar novamente sobre o passe. Alguns pensaram assim, porquê falar do passe? Não é? Outra vez. Não sei se já falámos há um ano, se falámos já há 2 anos, só que como é uma atividade que tem algum movimento na nossa casa e que é transversal a praticamente a maior parte dos sistemas da nossa doutrina, da nossa para aqueles que são espíritas, não temos nada com o facto de serem ou não serem espíritas. Mas estamos aqui, pelo menos estamos curiosos em relação a muitos assuntos, não é? Pronto, a primeira resposta poderia ser essa, vamos falar do passe, porque é uma terapia espírita, não é exclusiva da doutrina espírita, mas é utilizada em algumas associações espíritas. Também não é obrigatório fazer parte da oferta de serviços, digamos assim, não é? Porque, por exemplo, esta casa já chegou a estar sem o passe cerca de 8 anos, aqui há uns 20 e tal anos atrás. E não deixou de ser uma associação espírita, não é? Mas como associação espírita e sabendo dos benefícios que esta atividade pode ter, não se subaproveita essa possibilidade. E depois poderíamos também fazer a pergunta, o que é que nós sabemos sobre o passe? Eu quase que posso dizer que eu não sei quase nada. Para não dizer que não sei nada, mas também isso seria excesso de exagero, de humildade, não é? Mas pouquíssimo. E depois vocês também poderiam dizer assim, então o que é que estás a fazer? Não é? O que estamos aqui a fazer é tentarmos pensar em conjunto. Porque não há praticamente nada, não há nada, seja ele qual for o assunto, que nós não estejamos sempre a apanhar algo novo, a apanhar um ângulo diferente, e a apanhar uma profundidade diferente em relação àquilo que nós já tínhamos capacidade para pensar. Ainda há pouco estava a falar com uma pessoa que já é espírita há muitos anos, há 30 e tal anos, e dizia assim, só a minha última frequência num curso X é que eu acho que eu apanhei muita coisa que nunca tinha apanhado. Porque é raro nós atingirmos o ponto ideal de disponibilidade intelectual. Ou seja, muitas vezes estamos num curso, numa palestra, mas não estamos. Às vezes não conseguimos estar totalmente concentrados naquilo, não é?
o nosso pensamento não está assim tão educado quanto isso, que nós possamos controlar totalmente, em que consigamos estar aqui 60 minutos. Alguns ainda estão a pensar em muitas coisas que aconteceram durante o dia, que vão fazer amanhã, de repente, não é? Não é fácil. Daí que, por vezes, também não é fácil nós aproveitarmos mesmo as coisas. Desde as mais simples, a uma palestra, a um curso. Às vezes estamos a comer uma maçã, acabamos a começar de comer a maçã, não nos lembramos de a ter comido. Nós não a saboreamos sequer, não é? Quem diz isso, muitas outras coisas. Pronto, já dissemos que é uma terapia espírita. Existem mais terapias espíritas, não é esta a única. A fluidoterapia pode ser também fluidoterapia da água. A desobsessão é uma terapia também. Mas vamos falar sobre o passe. No fundo, todos nós sabemos minimamente o que é o passe, não é? Mesmo assim, é nosso cuidado quando pensamos que alguém está a entrar pela primeira vez no passe e quer ir a um passe, perguntar-me, olha, é a primeira vez que venho ao passe, sabe o que é o passe? Porque nós, quando vamos a uma terapia qualquer, informamos-nos primeiro, não é? Vamos ao Dr. Google ou outro qualquer, ou perguntamos a alguém que já tenha feito aquela terapia, se gostou, o que é que não é, será que eu vou gostar disso? E depois faço a minha parte, o que é que eu tenho que fazer para que aquilo funcione bem ou não? O passo é exatamente igual. No fundo, aquilo reúne praticamente o mais importante do passo. O passo é uma transmissão de fluido vital. Não é? Que também já fomos falando e que todos nós já sabemos isso, não é? Todos nós temos uma determinada quantidade de energia, fluido vital, que nos permite viver determinado número de anos. Às vezes passamos por momentos em que isso fica um pouco deficitário, ou porque estamos doentes, ou porque estamos descompensados ou desequilibrados, e precisamos de repor ou equilibrar os centros de força, os centros vitais. E por isso que recorremos ao passe. Porque o passe visa, não quer dizer que vai conseguir, não é? O objetivo do passe é o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual, como decorrência, não é? Agora vamos ver se todos nós somos uns bons frequentadores do passe, se nós já sabíamos estas coisas, se temos alternativas a isto, porque mal de nós se não temos outras coisas para substituir o passe. Então, quem não conhece o passe, quem nunca ouviu falar, era um desprivilegiado, não é? E não é. Vamos ver só algumas pequenas observações. Pequenas porquê? Porque para falarmos um bocadinho sobre o passe, se calhar era estarmos aqui num mini curso de cerca de meio ano, talvez. Vamos só resumir alguns pontos que achamos que são fundamentais, não é? Um passe, no fundo, nunca é totalmente magnético, material, não é? Da dimensão material, e totalmente trabalho da equipa espiritual. No fundo, é predominantemente de um lado, mas nunca é totalmente só de um lado, não é? Pode ser espiritual ou magnético. Pode ser direto, a pessoa está presente, e pode ser à distância. Nós, quando estamos a fazer uma prece, estamos a irradiar boas energias para alguém, isso é um passo à distância, não é? Não deixa de ser um passo. Pode ser individual ou coletivo, ou seja, nós podemos receber um passo individualmente ou em grupo. É igual também. E pode ser espírita ou não espírita. Dissemos que era uma terapia que não é exclusiva da doutrina espírita, não é? Há muitas outras pessoas que já ouviram falar, religiões orientais, etc., que já fazem isto, às vezes até de uma forma inconsciente, ostensiva, não é? É um impulso que faz com que alguém tenha este gesto, no fundo. É espírita quando segue um pouco a ideia da doutrina, quando é despido de exteriorizações, quando segue, no fundo, segue o conhecimento. Sabemos como é que funcionam as energias, etc. Não espírita, é todos os outros casos.
Por exemplo, há quem tenha técnicas quase geométricas para trabalhar o passe, não é? Eu, como espírita, posso fazer um passe desse género? Posso. Está errado? Se calhar não. É preciso? Também se calhar não, não é? É importante, depende do resultado. Não vamos ser fundamentalistas, não é? Podemos ser fundamentalistas. Não pode ser assim porque isso está escrito em lado nenhum. E, não é? O que é que se quer dizer? Temos que pensar sobre as coisas. O que interessa é o resultado. É evidente que nós sabemos que não é preciso nenhum movimento, nem nenhum gesto, senão este não funcionava. A pessoa não está presente e funciona na mesma, não é? Porque quem vai dar o passo é a equipa espiritual. Quem vai distribuir as energias é a equipa espiritual, é o centro coronário que distribui pelos restantes centros. Portanto, nós não temos nada que tentar saber qual é a origem do problema, onde está a localização do problema, para dar um passo direto no sítio. Isso não é preciso nada disso. Não é? O perispírito funciona perfeitamente e sabe distribuir as energias. Não temos que nos preocupar com isso. Quais são os efeitos? Nós vamos ao passo, o que é que nós pretendemos que o passo faça? Já dissemos ali o objetivo. Pronto, o passo acaba por afetar positivamente tudo, quando funciona. Altera ao nível celular, célula a célula. Reenergiza o corpo todo. O que acaba por melhorar todo o funcionamento de todos os sistemas, não é? Se isto quiser funcionar. Os efeitos do passe, passou-se, são observáveis pela quiriliangrafia e pela bioeletrografia quântica. Já não existe só a quiriliangrafia, não é? Que já tem algumas décadas, que já é um método antigo, não sei, mas já terá uns bons 50 anos. Mas já existe uma técnica nova agora, já devem ter ouvido falar. A quiriliangrafia é muito conhecida, já existem muitos laboratórios que fazem este tipo de... Se bem que é uma fotografia sofisticada, mas já há muitos que fazem isto. Que permite nós observarmos os efeitos. Vemos aqui, por exemplo, o efeito no próprio passista. Não é? O passista normal, entre aspas, não é? Antes do trabalho, e o passista depois de concentrar ao dar o passe. Portanto, ele é o primeiro beneficiado, se estiver a fazer o trabalho bem feito. Não é? Vejam, é totalmente diferente a projeção energética do seu organismo. Totalmente diferente. E nem se pode queixar que fica descompensado, porque se ficar descompensado é porque não sabe trabalhar, não sabe dar o passo. Não é? É porque já é descompensado. Pronto, aqui tinha uns buraquitos e tal, não está assim muito perfeito a sua saúde. E agora já existe este aparelho que mede por telemetria a energia das extremidades e depois já tem uma base de dados de algumas milhões de resultados, no fundo, que depois pretende fazer padrões, fazer uma espécie se determinada cor, se determinada desequilíbrio no padrão, etc., corresponde a um problema específico. Pretende obter esse resultado e acho que já está a começar a chegar a algumas conclusões. Também já não é tão novo quanto isso. Indicações para nós quando vamos ao passe. O que é preciso, como frequentadores do passe? O ideal, não é preciso nada, mas o ideal é termos um conhecimento doutrinário geral e, se possível, em concreto sobre o passe. É a mesma coisa que já dissemos há um bocadinho, não é? Quando vamos a um sítio qualquer, fazer uma terapia qualquer, não, primeiro eu quero ver o que é aquilo, não é? Porque eu não aceito assim qualquer coisa, vamos ver o que é que eu vou fazer. Ou seja, é sermos, no fundo, um pouco exigentes e responsáveis. Exatamente. E até porque o que é que eu preciso de fazer, se possível, para que funcione bem, para que os resultados sejam mesmo o que eu espero e desejo.
e estar com uma disposição mental positiva. É a tal fé raciocinada, não é? Porque a fé raciocinada, a fé, o desejo, funciona como uma bomba aspirante. Isto vale o que vale, não é? Mas, ao fim de muitos anos, um passista quase consegue sentir se o passe está a funcionar ou não. Quase consegue sentir se quem está ali está até agitada, curiosa, não está concentrada, se está a funcionar, se não está a funcionar, porque não está a fazer o seu trabalho, não é? Não se preparou para aquilo, etc. Depois também indicações para quem vai. Não esquecer a lei de causa e efeito. Ou seja, eu não vou resolver os meus problemas com o passe. O passe vai-me ajudar a resolver os problemas. Vai-me dar outra carga energética para eu próprio pegar nos assuntos e resolvê-los, não é? E merecer. A lei de causa e efeito, lá está. E também não ficarmos dependentes do passe, os papa-passes, não é? Não podemos ser papa-passes. Nem a São Barcar, porque não funciona. De repente vou 6 meses ao passe, que é para a São Barcar ali uma energia que me vai... Isso funciona assim. Porque se eu tiver uma semana má, aquilo perde-se logo, passado 2 ou 3 dias, eu perdi tudo. Sair da porta. Sair da porta. É isto que está aqui, não é? Nós fazemos muitas vezes esta linha, porque esta linha é importante. Devemos ter um quadro só com esta linha. Não é? Que é do momento zero, quando fomos criados, até ao mais infinito, até à eternidade. Alguns, cada um na sua própria linha, alguns estaremos em 2019, não é? O 2019 é totalmente diferente para todos nós. Todos nós temos um passado completamente distinto, não somos comparáveis. Daí que, quando nós estamos hoje aqui sentados nesta cadeira, todos tivemos uma linha que nos fez chegar aqui hoje. Totalmente diferente. E o que é que faz isso? Faz que, às vezes, temos tido vidas muito complicadas. E às vezes esta também é, porque o nosso pensamento funciona de determinada maneira, o nosso processador funciona de determinada maneira, não é? E quando já estamos aflitos, desesperados, etc., vamos ao passe. E de repente temos uma semana horrível, um dia igual ou pior, né? E de repente fazemos um último esforço de concentração para ir ao passe, para ficarmos bem no passe. É impossível. É completamente impossível. Quando muito, vamos ter tirar algum efeito durante 30 segundos, 1 minuto ou 2, mas aquilo vai ser como impermeável, que as energias vão bater no impermeável e vão imediatamente ser utilizadas para outro caso qualquer. Porque eu não estou minimamente conhecedor e preparado para o passe. Não vai funcionar de maneira nenhuma. Daí que isto é preciso nós todos termos consciência disto, porque senão podemos ficar frustrados, decepcionados, e não há culpados, nem nós somos culpados, é por desconhecimento, não é? Mas não há volta a dar. Isto já tem que... Eu, para estar bem, não é porque hoje estive bem, hoje fiz um esforço extra para estar calmo, mas hoje não vai resolver 50 vidas para trás. Eu cheguei aqui numa autoestrada a toda a velocidade e de repente eu quero ficar bem numa semana e já estou no ponto para além da fronteira do razoável. Eu já estou desesperado. Reverter o processo demora o seu tempo, temos de ter consciência disso. O passe vai nos ajudar a reverter o processo, mas não nos vai reverter o processo. Isto é eu ajudar a equipa dos passistas para eles não ficarem com as culpas, não é, do processo. Quando não resulta, lá está, lei de causa e efeito. Porque isto é um deve e um haver. Não é? Se eu tenho méritos, se eu tenho consciência das coisas, se eu estou a fazer a minha parte, etc. E depois eu até estou a fazer a minha parte, eu tive uma semana espetacular e tal, mas tenho muitos altos e baixos. O meu dia é cheio de picos. Picos emocionais, picos comportamentais. Eu até tenho ali uns momentos espetaculares, mas se me calcam os calos, não é? Ainda há coisas que me incomodam a sério.
Eu passo-me completamente com algumas coisas. Aquilo eu não suporto. Pronto, isso alinha imediatamente com os padrões vibratórios que me faz desperdiçar logo a energia toda, que me faz abrir os tais buracos na aura, não é? E depois, muitos outros fatores, só tenho aqui 4 ou 5. Falta de fé, que vai afetar a receptividade, não é? Mas deixa lá ver isto, mas eu não tenho muita confiança nisto, não é? É o que dizem muitas vezes os espíritos, eu até te ajudava, eu até te queria ajudar, mas tu não estás nem aí, não estás nada sintonizado com essa frequência de onda. O teu cérebro está muito afastado da possibilidade de nós te ajudarmos. É impossível seres ajudado por causa disto. E depois a natureza do problema. Realmente, eu cheguei a um ponto tão grave, qual passo qualquer? Aquilo nem um passo de Jesus fazia efeito. Não é? Só nascer de novo. Só nascer de novo. E a natureza da enfermidade, porque há o problema e há também uma suposta enfermidade, não é? Também pode ser suficiente para não resultar. Então, termos consciência que o passe não é uma panaceia, não é um pretenso remédio para todos os males, nem tem resultados imediatos, porque nós não estamos a resolver o problema, vamos lembrar. Estamos a arranjar condições para resolver, para eu me equilibrar. E às vezes a própria doença pode ser a melhor terapia. É um ensinamento, é uma pedagogia, é um último recurso que poderá ser bom para mim. Todos podem receber o passe, mas não deve ser dado indiscriminadamente. Por exemplo, se nós não soubermos o que é o passe, podemos chegar ao ponto de levar uma criança ao passe. Uma criança precisa do passe? Em condições normais, claro que não. Então, se ela está cheia de fluido vital, vai estar ali a receber o passe para quê? Ela já salta e pincha, já é hiperativa, e não se vai arranjar mais um problema, não é? Só que não pode acumular, não reserva, não é um acumulador, não é? Se é durante aqueles 5 minutos ainda fica mais insuportável. Portanto, a menos que esteja doente, uma criança não tem nada que ir ao passe. Não é? O passe é para receber fluido vital. Quem diz isso diz qualquer um de nós que esteja bem fisicamente. Também não precisamos de ir ao passe. Mas é sempre o próprio e nunca o passista, ou seja quem for, que vai dar uma opinião se necessita dele ou não. Só o próprio é que sabe, ninguém tem nada com isso. Não é? E ela tem lógica. É privado, é um assunto privado. Agora vamos fazer uma pergunta que está ali, que normalmente só fazemos depois de adoecer. Porque é que adoecemos? Normalmente não perguntamos antes de acontecer porque é que nós adoecemos. Qual será a razão? Estás-te a rir? Não me digam que não sabem. Não sabe? Não querem arriscar? Então vamos passar à frente. Vamos passar à frente. Diz? Não conhecemos as regras do jogo. Não é? Adoecemos. Primeiro, o que é adoecer? Aquela vez está mais complicado. Aquilo que é adoecer. Sabes o que é ficar doente? Adoecer é perder a saúde. E aqui isto parece uma coisa muito simples, mas não é. O que é a saúde? Em 1948, a Organização Mundial de Saúde deu uma definição de saúde. Na altura foi revolucionária, porque até 1948 a saúde era a ausência de doenças. Eu, desde que não tivesse uma doença, era saudável. Em 1948 vieram dizer, não,
A ausência de doença não quer dizer que eu seja saudável. Para ser saudável, isto vejam, há 70 e poucos anos. Para ser saudável, não precisas ter só ausência de saúde. Tens que ter um bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Ou seja, eu podia estar sem problema, mas não me sentir bem, por exemplo, socialmente. Não me saber relacionar, ter um conflito, ter uma insegurança, mentalmente também não ser totalmente equilibrado, não tenho uma doença ostensiva. Só que isto era em 1948, isto hoje ainda está muito mais complicado. Muito mais complicado. Ou seja, nós podemos estar muito razoavelmente bem nestes campos e estarmos longe de estarmos felizes ou bem. E vamos lembrar alguns pontos que convém termos consciência muitas vezes, para que lá está, quando chegarmos a uma análise, a um dia, seja o que for, estejamos conscientes de realmente eu não posso estar bem, totalmente bem, porque ainda há muitas coisas por resolver. Há muitas águas que eu não navego bem, não é? Não sou ainda bom navegador. Então, muitos médicos espiritualistas sabem que este conceito está muito ultrapassado e já há muitos anos que já estão com propostas concretas para eles alterarem aquela definição. Só que estas coisas normalmente demoram muitos anos. Mas eles já sabem que o conceito de saúde está incompleto. Logo, a medicina que praticamos está incompleta. E não nos consegue ajudar como seres integrais, tirando excelentes exceções, não é? Excelentes médicos. Ou seja, nós estamos a caminhar num processo, de um paradigma científico materialista que vigorava e vigorou de uma forma muito forte de 48 até há 20 ou 30 anos, para um paradigma científico espiritual. Está-se a dar passadas muito largas e muito fortes neste sentido. O que vai ser espetacular. Não é? Os médicos vão nos tratar, ou seja, há médicos que dizem assim, olha, vou operar ali aquela vesícula, não é? Não, vai operar um espírito que tem uma vesícula. É totalmente diferente. Então, é um bem-estar físico. Este é o mais fácil. E mesmo assim nós até esquecemos e nós até o maltratamos, e é o mais fácil. Estarmos bem fisicamente, porque a anima sana, in corpore sano, não é? Porque eu posso até ser um espírito jovial, etc. Mas se não respeito o meu corpo, o veículo limita-me a alguma coisa. Eu não tenho o veículo ideal para me expressar, porque eu estou a perder muito tempo com o meu veículo e não quero perder tempo com isso. E eu, espírito, tenho coisas mais importantes para fazer do que isso. É um bem-estar mental. Também não é fácil, não é? Só há 100 e poucos anos é que surgiu a psicologia e as dificuldades que vamos tendo, porque só há 100 e poucos anos é que começamos a utilizar partes do nosso pensamento em coisas novas, não é? E a cabeça vai fundindo aqui e acolá e temos que ir para a psicoterapia. Depois, o bem-estar social é muitíssimo importante para estarmos bem, não é? Termos amigos, fazermos parte da coletividade, da comunidade, sermos participativos, sair de casa, dos sofás, porque isso é para nos tornarmos uns vegetais, não é? Um instante. Ou o quê? Num instante. Um instante. Depois também temos que ter um bem-estar profissional. Eu posso estar muito bem naquelas todas anteriores, mas eu detesto a minha profissão, não é? E aquilo torna-me feliz. Não é? Como dizem alguns na brincadeira, olha, estudasses ou pensasses, ou tem coragem para mudar, ou para fazer outra coisa qualquer. Ou um bem-estar financeiro. Eu até estou mais ou menos bem, mas eu nem tenho dinheiro para ter um lar, para ter
suprir as minhas necessidades básicas, portanto, eu não posso estar bem. E nem digo uma casa de XPTO, porque agora está na moda até estas casas minimalistas, são espetaculares, com 30 metros quadrados ou 30 e tal metros quadrados, e que as pessoas são super felizes. Mesmo pessoas com elevadas posses financeiras agora estão a enveredar por vidas muito simples. Depois eu também posso estar financeira bem, profissionalmente, fisicamente, mentalmente, mas o meu lado, como a afetividade, falta-me a afetividade e eu a sexualidade. É um campo não resolvido. Não estou bem. Falta qualquer coisa. Ou o bem-estar espiritual que resume todos. Não é? Essa aqui é a cara deste senhor. Ninguém o conhece. No dia 28 de Abril, com 92 anos, nem parece, não é? 92 anos é alguém que está de bem com a vida. E que faz palestras por esse mundo fora ainda, e milhares de horas de avião. Então, diz o nosso amigo Emmanuel, para resumir o que é a saúde afinal é uma coisa simples. É a perfeita harmonia da alma. Ou seja, se embarca tudo, cabe tudo ali dentro. Eu acho que vou ter a coragem de dizer que nenhum de nós é saudável. Era bom? Era bom, não é? Eu falo por mim, atenção, se eu não estiver a falar por todos, peço desculpa. E a Organização Mundial de Saúde já vai dizendo umas coisas ainda mais corajosas, dizem eles assim. Não há doenças, mas sim doentes. Isto é uma definição, é uma conclusão espiritual. É interessante isto. Agora mais algumas observações sobre a saúde, ou as doenças. Isto sabemos, não é? As causas das doenças ainda estão longe do conhecimento de alguns meios académicos. Aquela palavra está ali muito bem colocada, de alguns meios académicos. Por exemplo, já temos muitos seminários de médicos espiritualistas e de médicos espíritas, não é? Ainda agora o Dabial, como é que ele se chama? O Luís Portela está a organizar mais um encontro, um simpósio com profissionais da saúde espiritualistas. Que ele já faz isso há muitos anos, não é? As doenças só podem ser verdadeiramente entendidas quando tivermos em atenção os fenómenos que dizem respeito ao espírito e, consequentemente, ao perispírito. Senão não conseguimos. O que é que são as doenças? Vamos responder há bocadinho àquela pergunta, não é? São desajustes da posição existencial e da harmonia do ser em evolução. Sempre que estamos desalinhados com as leis, não é? Com as regras. Eu até posso não conhecer as regras, mas não adianta nada. Eu estou aí contra elas, estou aí contra a corrente do rio. Ele é pior, Não é? O gato fala mais de frente. Ou seja, não tenho um grande grau de responsabilidade por ignorância. Mas isso não quer dizer que eu não esteja a ir de frente contra a corrente, não é? Todas as ocorrências de fator patológico têm a sua origem em disfunções dos centros vitais, intimamente relacionados com o estado mental do ser. Mesmo aquelas doenças que parecem exógenas, que vieram totalmente de fora para dentro, mesmo essas, são sempre condicionadas pela mente. Sempre. Por exemplo, grandes níveis de stress que acabam por provocar doenças. Os mesmos profissionais do mesmo local, uns processam o momento e a realidade de maneiras completamente diferentes. Um fica deprimido e não aguenta, e o outro está ali e parece que não se passa nada, aquilo não afeta nada, não é nenhum desafio, não é nada complicado, não é? Somos espíritos completamente diferentes. Antes de atingir o corpo físico, a doença já se instalou no perispírito. Doenças endógenas. Eu diria 99% delas. 99%. Pronto, sempre que vamos contra as regras. Mesmo um jogador de xadrez sabendo as regras, distrai-se um bocadinho, o que é que acontece? Perde, não é? Nós até às vezes já vamos conhecendo as regras do jogo, sabemos que são as leis divinas, sabemos o que é que estamos aqui a fazer, o que é que pretendem de nós,
mas eu distraio-me, esqueço-me e tal. Durante o dia eu faço ali uma série de coisas, às vezes nem tenho consciência, não é? Faço ali uma série de coisas contra mim, que me estão a afetar, contra o meu percurso. Não, esse é que está bem. Vamos ver? Sim. Sempre que nós nascemos, qualquer um de nós, é-nos atribuída uma determinada quantidade de energia para supostamente vivermos um determinado período de tempo. Que esse período de tempo corresponde às minhas necessidades. Eu até só precisarei, por exemplo, estar aqui 30 anos ou 40. E essa dose, eu já não. Essa dose de energia é para esse tempo. E os espíritos têm uma nomenclatura engraçada para isso. Dizem eles, os espíritos que conseguem atingir a idade que supostamente, em condições normais, deveriam atingir, são raros. E chamam-lhe eles os completistas. Já ouviste essa expressão? Os completistas. Então, raros de nós parece que somos completistas, porque muitos de nós abreviamos a vida, antecipamos a partida. Porque esquecemos daqueles capítulos que já falámos anteriormente e de mais alguns que vamos lembrar para avivarmos a nossa memória. Então, nunca termos também a ilusão que isto está a começar do zero. Isto não está a começar do zero, não é? Isto não começou quando eu saí lá do útero da minha mãe, como qualquer um de nós, e de repente, ponto zero, começou ali. Não. Isto vem de muito de trás, o que faz que este momento presente vem como resultado de todas as ações que nós vamos tendo ao longo das diversas vidas, não é? Então existem muitas coisas para tratar, muitas para trabalhar, muitas para resolver, muitas para perdoar, muitas para evoluir, aceitar desafios novos, etc. Daí que, por vezes, não temos, parece que, resposta, porque é que eu estou a ter este problema que eu supostamente não deveria ter, não é? Porquê? Porque o corpo físico funciona muitas vezes como mata-borrão, como carvão, não é? Para depurar o perispírito. O perispírito traz um problema grave de outra existência que está ali a depurar, está a fazer uma catarse no corpo físico e automaticamente está associado a uma situação anterior e que só se consegue resolver reencarnando. E depois também ter presente a lei de causa e efeito. Há duas palavras que se calhar não existem no mundo espiritual, que é desculpe lá qualquer coisinha, não é? Desculpe lá qualquer coisinha e, no fundo, vamos exagerar aqui um bocadinho, obrigado. Porquê? Porque se eu ganhei uma coisa é por mérito meu. Obrigado é só mais uma questão de gratidão e uma coisa mesmo que já sai de nós, não é? Uma gratidão que sai de nós. Mas não é nada oferecido, não nos oferecem nada. E ainda bem, porque senão nós não teríamos mérito, isso seria uma sensação muito louca, não é? Mas esse nosso obrigado hoje é quase uma delicadeza já. Mas vamos esquecer o obrigado. Pronto, a lei de causa e efeito, sobretudo no desculpe lá qualquer coisinha, não é? Não, isso não existe, porque nós não temos que, para já não temos que pedir desculpa a ninguém. Nós não vamos ter que desbarrar com a nossa própria consciência e vamos tratar disso com a nossa consciência. Deus, os espíritos superiores, nem querem perder tempo com isso. Perder desculpas a Jesus, isso não quer saber disso para nada. Nós temos que pedir desculpa a nós, ter consciência que o que eu fiz não me interessa nada, eu passei por um período mau por causa disso e eu acho que aquilo foi suficiente para eu não voltar a experimentar aquilo. Mas isto é infintável, nós não podemos fintar isto. A lei de causa e efeito é uma engrenagem muito perfeita. Perfeita, é um Rolex. Agora, também não termos a ideia de sempre fazer estes parênteses, porque há muitos parênteses que teríamos que fazer, mas às vezes podemos esquecer de um importante. O simples facto de eu ter feito uma coisa específica, má, não quer dizer que eu tenha que passar por essa coisa para aprender. Não, nada disso. A pedagogia funciona de 1000 maneiras diferentes. E ninguém também, mais uma vez, se ninguém quer ouvir o nosso obrigado, também ninguém
nos quer castigar ou pôr à prova destas formas tão primárias. Nada disso. Não é assim que funciona. Depois também não esquecer que envelhecer é mesmo verdade. Não é? Nós vamos ter doenças decorrentes do envelhecimento. Não é? Isto é mesmo verdade. A gravidade e tudo é mesmo verdade. O que vai fazer com que nós podemos ter algumas coisas porque a natureza funciona mesmo assim. Isto, estar encarnado é complicado, é um risco, não é? Nós podemos desencarnar por um efeito colateral, por exemplo. Olha, entrou naquele avião, o avião caiu. Tinha mesmo que desencarnar por aquela maneira? Não. Ele devia saber que andar de avião é perigoso. É perigoso. Ainda é um risco. Quem diz isso diz outra coisa qualquer. Faz parte. Depois nós vamos ser testados, como é que tu enfrentaste o desencarno? Ficaste revoltado? Tens que aprender a não te revoltar, não é? Ou coisas assim do género. Portanto, isto não foi porque esta senhora tem um problema de saúde, por exemplo, porque, qualquer coisa ali de caldo. Não, o corpo está a ficar velho mesmo. Só mais nada. Não podemos ser muito complicados também de arranjar explicações para tudo. Agora, o que é a mola de tudo, a alavanca de tudo, é o pensamento. O pensamento é que vai ditar se somos saudáveis ou se somos doentes. Mesmo, há uma ressalva interessante, que eu acho interessante, mesmo alguém que possa ter uma doença grave, essa pessoa pode não ser uma pessoa doente. E uma pessoa que é extremamente saudável pode ser uma pessoa doente. E mais tempo, menos tempo, vai apanhar uma doença, porque é um espírito doente. Assim como eu posso ter um corpo XPTO, com o índice de massa corporal ali à maneira, e estar com uma péssima forma física. Não é? E posso não ter as medidas ideais e até estar com alguns índices de dinâmicas físicas razoáveis. Daí que isto é tudo muito difícil de avaliar. Cada caso é um caso e até temos exemplos de espíritos com alguma evolução que cá estiveram, que tiveram doenças graves e que até as ultrapassaram porque eles não são espíritos doentes. Eles passaram ao lado dessas situações. Daí que o que interessa é nós espíritos, não é o meu corpo, é eu espírito. O que é que eu estou a fazer neste momento? O que é que eu tenho feito da minha vida? O pensamento é que vai condicionar tudo, tudo. Vamos ver agora alguns apontamentos do André Luiz sobre isto, sobre o pensamento, relativo às doenças. Então ele diz assim, o corpo doente assinala uma mente enfermiça. Lembrar as exceções. Há sempre há casos em que essa exceção vem confirmar a regra. Não é? O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É evidente, não é? Nada está separado. Isto depois vai até ao mundo microscópico. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. A doença como disfunção dos centros vitais, lá está, centros de força, centros vitais, já se encontra instalada no perispírito. Depois, a desarmonia mental mostra-se primeiro no centro coronário, em disfunção. Através dele chega aos demais centros vitais, repercutindo-se depois no edifício celular. Isto depois vai ser uma bola de neve, não é? Trata-se de um processo que tem a ver substancialmente com a própria circulação e equilíbrio da energia vital no corpo humano, sob o comando do campo perispirítico, refletindo a nossa posição mental. Então, coisas a evitar, porque são autênticas intoxicações do perispírito e do corpo. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Entretecem, entrelaçam, não é?
no sentido de entrelaçar. Portanto, vamos descomplicar a coisa, não é? Descomplicar, não vamos ter pessoas dramáticas, nem complicadas. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Hã? Ou viroses. André Luiz. Vamos lembrar então alguns aspectos que nós sabemos, mas que às vezes esquecemos. Por exemplo, a culpa. Há pessoas que deixam de viver porque fizeram alguma coisa grave na vida e afastam-se e abandonam só ao remorso, à culpa e acham que a vida já não tem recuperação. O que fizeram é tão grave que acham que merecem tudo que lhes possa acontecer. Isso é uma interpretação muito complicada da vida que ninguém vai beneficiar com aquela decisão, não é? Mas nós às vezes ainda só sabemos fazer assim. Cada uma destas coisas dá para fazer uma palestra ou mais, não é? Falar sobre a culpa, sobre os efeitos da culpa. Porque é que nós ainda sentimos culpa? A inveja, tudo coisas que já sabemos, não é? Coisas pequeninhas que nós às vezes não temos consciência. Não é um invejar, às vezes, a posse material. São coisas pequeninhas que revelam que nós, num índice de 0 a 100, ainda temos ali 1 ou 2%. Vais de férias, que sorte! Não é? Então não vamos ficar felizes que a pessoa vai de férias? Estamos a invejar um bocadinho que a pessoa vai de férias? Não é? São coisas que nós não atribuímos isso à inveja, mas é inveja, não é? E depois já há casos extremos. Há pessoas que realmente são extremamente elétricas e coléricas. É muito agitado o seu mundo, não é? Qualquer coisa faz uma faísca e despoleta uma situação de stress extremo. Claro que isto é uma alavanca incrível em direção às doenças, não é? Os medos. Muitos de nós têm medo de muita coisa, não é? Tem medo de ficar desempregada, tem medo de não ter amigos, tem medo de não ter um companheiro ou uma companheira, tem medo de um desafio, tem medo de morrer, tem medo de não sei o quê. É uma vida cheia de medos e não vivem, não é? Como diz um espírito, uma frase muito bonita é: o dia que tanto temíamos é hoje. Valeu a pena? Não. Valeu a pena termos medo? Medo de quê? Falta de fé. E não saber como é que funciona o mundo, não é? E não saber que anda muita gente a tratar de muitas coisas por nós e nós sempre cheios de medo. Se calhar mais vale desistir, não é? Aquilo é um caso perdido. O ciúme. O ciúme é um ácido corrosivo da alma. Vai acabar por provocar uma doença qualquer. Porque é uma disfunção, um desequilíbrio mental muito grave. E não é só o ciúme, eu tenho ciúme em relação, se calhar, uma relação amorosa, não tem nada a ver só com isto. Ciúme de uma forma alargada. Há pessoas que têm ciúme do amigo também ter outro amigo. E não ser o best friend, não é? O melhor amigo. Há mentes muito complicadas. Com uma autoestima muito em baixo. Não é? E não me contaste a mim primeiro. E eu sou o teu melhor amigo. Não é? Há pessoas assim. Não é? Depois, quem tem alguns tiques de presunção, de arrogância, isto é desgastante, porque isto tem que andar sempre ali a cultivar. Muitas das vezes isto é totalmente falso, é falta de segurança, não é? A pessoa tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade e parte para esta posição. Os hipocôndricos. Isto desgasta imenso também. Está sempre a pensar que tem as doenças todas. É um artigo médico e eu acho que tenho isto tudo, não é? É horrível isto. Depois acaba a provocar ataques de pânico, ansiedades, períodos ansiosos durante muitos anos. Diga lá se nós não somos complicados, não é?
Ainda temos muita coisa para resolver, muita coisa para dominar, que ainda não dominamos. As toxicodependências, de uma forma geral, não é só a gravidade não é da dependência, seja do que for, é do vampirismo espiritual, porque os espíritos sugam-nos as energias e acabamos por viver muito menos tempo. Não é? Daí que quando conseguirmos ultrapassar isto, ótimo, vamos notar as diferenças. Outra coisa é a autoestima. Não é? E sabemos que estamos longe de ser perfeitos, temos muita coisa para conquistar e para aprender, mas eu não tenho nada que corresponder às expectativas de ninguém. Não tenho que imitar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais perfeito, um ator, uma cantora, a pessoa XPTO, não quero saber isso para nada. Não tenho que corresponder a ninguém, não tenho que dar contas a ninguém, só faço o que gosto, não faço nada socialmente. Isso dá logo, liberta imenso as nossas lutas internas. Que são, às vezes, ao extremo, não é? Ter o corpo perfeito. Por exemplo, se todos nós soubéssemos que somos bonitos, o mundo amanhã parava. Porque a economia gira em volta da beleza. Bilhões de dólares deixavam de se faturar passados dias. O mundo parava por causa das nossas inseguranças. Vejam o nosso ponto espiritual evolutivo onde está. Não é? E ainda bem que nascemos, porque o mundo não pode parar de um dia para o outro. Isto tem que ser gradual, não é? Tem que se começar a preparar outras profissões. Toda a gente pode saber estas coisas. Então não preciso nada disso. Está bem, não é? Mas isso não é assim tão fácil quanto isso. Os workaholics, as pessoas que vivem para o trabalho e que não têm consciência, que estão a invadir outros espaços, o espaço familiar, o espaço artístico, o espaço espiritual, etc, 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 etc. Existem muitos casos destes, não é? O lado sexual, não é? Sabemos que nós ainda temos uma atividade sexual que não é só procriadora. E muitos de nós ainda energizam os seus centros vitais com esta atividade. Daí que é importante também estar equilibrado. Muito importante. Porque gera imensa energia, ou desperdiça imensa energia. Fugir das pessoas tóxicas. Não é só falar baratos. É os pessimistas, por exemplo. Não é? Aqueles que só falam nos lados negativos das coisas, estão sempre a ver as notícias. Não é? Falam nas notícias, mas já sei disso, não é? Obrigadinho, não, mas falam mais um bocadinho. Ou que falam num aspecto negativo, vai chover. Olha, mas o verão são só 2 meses. Não é? Pessoas tóxicas estão sempre a ver os lados negativos, os lados feios das coisas, desgastam imenso. É fugir delas. Nós temos que ser caridosos até um certo ponto. A partir dali é masoquismo. E depois há há aspectos particulares das pessoas tóxicas. Eu pus aqui esta figura que muitos conhecem. É aqueles que, além de ser tóxicos, têm uma particularidade de sarcasmo. Sarcasmo, cinismo, ironia. Isso é ainda mais desgastante. Isso faz mesmo mal conviver com essas pessoas. Portanto, nós é que temos que escolher. Já nem falo nelas, coitadas. Elas têm que viver com elas próprias. Não é? Depois o aspecto da respiração, coisas tão simples que às vezes até esquecemos, não é? O próprio corpo suspira porque anda lá, respira fundo, até te esqueces de respirar. A alimentação. Aquilo é bom. A atividade física. Dormir bem. Coisas tão simples, mas que não é assim tão simples quanto isso. Há muitas pessoas que têm insónia. Há pessoas que não adormecem logo. Não é? Que acordam mais cansados do que antes de se ter deitado.
Portanto, isto condiciona a saúde, o tempo de vida que se vive, a prestação do dia a seguir, etc, etc, etc. O bom humor é uma mola para a saúde. O bom humor, as pessoas bem-humoradas têm sempre um sorriso no rosto, têm sempre jovialidade, são aquelas pessoas que nós queremos estar sempre à beira delas e fugir das outras. É verdade, não é? Toda a gente gosta de estar à beira das pessoas sorridentes, as pessoas estão sempre bem, têm direito aos seus dias menos bons, mas há outros que de vez em quando têm direito a um dia bom, não é? E estas pessoas que até ao acordar estão de bom humor são excelentes companhias, não é? Sociabilizarmos-nos faz muito bem à saúde, sadiamente, não é? Lá está, não é com as pessoas tóxicas, não é disso. Aqueles da máscara. O otimismo, este é otimista em exagero. Esse é mesmo. Só falta o paraquedas. Por acaso vi um documentário desta personalidade há algum tempo, há 2 semanas, salvo erro. Este é o melhor alpinista do mundo em free solo, ou seja, ele sobe sem proteção nenhuma. Como veem, ele não tem nenhuma corda, não tem nenhum gancho, não tem absolutamente nada. E aqui neste sítio onde ele está, não vai nem a meio do caminho ainda. E a maior parte dos sítios não tem sítio para pôr os dedos, e ele arranja sempre um sítio para pôr um dedo. Ou seja, se este é o cúmulo do otimismo, ele acredita sempre que vai conseguir e que as pedras não vão partir e ele não vai cair lá abaixo, não é? É o cúmulo, mas nós às vezes somos o outro cúmulo. Vai correr mal, olha que isto não é para ti, eu não sou capaz, eu se calhar não vou ser feliz, não é? Temos o outro oposto, que é o pessimismo. A tranquilidade. Por vezes queixamos-nos que temos uma profissão desgastante, temos muitos desafios, etc. E depois, nos tempos livres, o que é que fazemos? Arranjamos mais stress. Vamos para o telemóvel, vamos falar com alguém tóxico, vamos ver uma coisa agitada. O que é que fazemos nos tempos livres? Nada do que aquilo que sonhamos, nem desejamos. Não é? E são coisas tão simples. Todos nós já vamos tendo algum tempo livre, não é? A música, que tem um efeito logo imediato, não é? Já existem receituários de música, já existem engenheiros de som que estudam que determinado tipo de registro funciona a nível celular, não é? Para determinado tipo de efeito. E receitam tipos de notas, não é? Para atuar sobre determinado, por exemplo, para dormir há registros próprios, etc. É melhor do que uma medicação química que causa dependência no perispírito. Conhece muito bem ouvir música. É uma maravilha. Então, o segredo está em termos o máximo de tempo possível isto presente e sabermos quem somos. Ter consciência de tudo que está a passar à nossa volta e de quem eu realmente serei. Não é eu nesta existência, é eu conjunto de tudo, não é? E mais importante, neste caso como encarnados, é como é que estamos. Às vezes não temos consciência disso, não é? É o que dizíamos há bocadinho. Às vezes fugimos das pessoas tóxicas. Não seremos nós um deles? Outros olhos de nós, não é? Será que não passam para o outro lado do passeio quando nos veem? Porque nós não temos propriamente uma fila de amigos já atrás de nós, não é? Que nos estão sempre a procurar. Não seremos assim os tais exemplos de pessoas muito agradáveis, muito simpáticas, muito disponíveis. Uma das coisas mais... de efeitos mais imediatos é se eu sou disponível. Normalmente queremos que as pessoas estejam disponíveis para nós, não é? Eu sou uma pessoa disponível. Eu sempre que fui solicitado estava disponível. Isso faz-me ter muitos amigos, porque eu sou disponível.
Eu não, nem me preocupo muito em ter muitos amigos, eu quero é ser amigo. Não é? Quero é ser amigo. Isso faz tudo um efeito geral sobre tudo, não é? Como é que eu estou em determinada altura. E depois isto poderia ser explicado ao pormenor, desde a mente até o espírito. E a doutrina espírita explica isso muito bem, mas não é para hoje, que já são 10 horas. Não é? Não esquecer o perispírito, como é que funciona os diversos corpos que temos, os centros de força, como é que eles funcionam, como é que funciona o fluxo vital em todo o organismo, quais são os órgãos que os administram, os plexos, porque depois o perispírito, como funciona a nível energético, funciona nos plexos, não é? Nos centros mais nervosos do organismo. Vemos aqui o exemplo do plexo cervical, como é que funciona isto tudo e como é que depois a doença se vai instalar e como é que nós depois podemos trabalhar para que ela se desinstale, não é? Como é que podemos regredir o processo. Os filamentos energéticos, como é que estão relacionados com o corpo físico. Vemos aqui um tecido nervoso. Vemos aqui pontos para serem tratados de acordo com uma abordagem do perispírito, apesar de ser no próprio corpo físico. Isto são técnicas de há mais de 5.000 anos, não é? Vemos aqui mapas antigos. E não esquecer que realmente é muito complicado estar encarnado. Não é fácil, isto, não é? Tanto é que às vezes até podemos ter um mundo nosso, e o objetivo é termos um mundo nosso, para que nunca culpemos, eu estou com um problema, fiquei com uma dor de cabeça, falei com determinada pessoa, fiquei com uma dor de cabeça. A culpa não é da pessoa, a culpa é minha, não é? Que não me soube proteger. E a mesma coisa, eu estou num planeta complicado. Porquê? Porque se eu sou um espírito que estou a mandar projeção, uma projeção energética, o meu perispírito está a mandar sempre uma projeção energética, não é? Daí que eu posso me sentir bem ou menos bem na companhia de uma pessoa porque ela transmite boas ou menos boas energias. Um lar é o somatório dessas projeções. Há lares agradáveis, outros um bocadinho mais perturbados. Um planeta tem 7.000 milhões de chaminés. Ou seja, isto tem uma atmosfera espiritual própria que eu estou a sentir. De vez em quando há aqui uns faróis e umas luzes muito fortes que nós conhecemos alguns amigos assim, mas no geral são pessoas com muitos problemas, com muitas dificuldades, muita inconsciência, etc. O que faz com que vivamos mergulhados neste mundo de ondas. E ainda temos que ter muito mais cuidado por causa disso. E além disso, tem aqui ao lado cerca de 25.000 milhões de espíritos à espera de uma oportunidade que também estão a poluir isto em termos espirituais. Que até há alguns espíritos muito evoluídos que dizem assim: não podemos estar aqui mais do que X horas neste planeta. Porque é muito denso em termos energéticos, é muito inferior em termos energéticos. E nós exteriorizamos as ondas que nos são peculiares e absorvemos aquelas que sintonizamos. Portanto, a culpa não é do planeta, porque senão nós não vamos sintonizar aquilo. Faz parte, não é? Então, os nossos pensamentos têm efeitos físicos. Alteram a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, os ácidos, os fluidos do organismo todo, os neurotransmissores, a imunidade, altera tudo, não é? Eu, por exemplo, nós podemos fazer parte de um grupo, sei lá, trabalhar numa fábrica que tem um telhado com amianto. Uns vão desenvolver leucemia, outros não. Porquê? Por causa disto. Uns já têm uma imunidade espiritual para aquilo e outros não têm. O que não quer dizer, mais uma vez, que não haja um que vai desenvolver e que não seja um espírito até... Mas não há milagres para tudo, não é? A alternativa ao passe, ou seja, eu não tenho tempo de ir ao passe e eu quero eu próprio resolver os meus assuntos, o que é que eu posso fazer? É pensar nestas coisas todas, não é? Conviver com a ideia. Porque se nós não pensarmos nisto, esquecemos rapidamente disto tudo. E depois nós não cruzamos a informação. Saímos daquela porta, como disseram, mas tu, o passe acabou de acontecer, passado 2 minutos eu já fiz esse monte de asneiras. Minha mente voltou exatamente àquela circunferência, não é? Daí que o convívio permanente com estas coisas, leituras, os cursos, seja o que for,
faz com que eu me torne imune e o meu software começa a ser desenvolvido para outra direção. Pronto, é importante, é fundamental isto. E o autopasse, o que é o autopasse? É fazer aquilo tudo que nós listamos até agora. Não é? O convívio com pessoas saudáveis é uma transmissão energética, o oposto é o contrário, não é? Os próprios animais podem fazer muito bem a autoestima. Há muitas doenças que se curam com o contacto com os animais, muitas inseguranças, etc. Os autistas. É. Ou pessoas que estão com uma depressão, que têm uma autoestima muito em baixo, comprar um animal pode ajudar imenso. Aí eu lembro que faltam animais, pá. Ou não, pode não resolver nada, não é? Orar, meditar, louvar, sobretudo louvar, não é? E depois já há um que é a imunidade para tudo, como dizia um espírito, nós adoecemos porque não sabemos amar. Porque ainda não sabemos amar. Não aprendemos. Não existe maior imunidade contra o desequilíbrio. Lembram-se o que era a saúde? Era o perfeito harmonia da alma. É a ausência do amor. Os animais estão a aprender a raciocinar permanentemente, ou seja, eles raciocinam de uma forma fragmentária. E nós ainda só amamos de uma forma fragmentária. Amamos às vezes. E a algumas pessoas. Quando isso fizer parte de nós, isso vai nos afastar definitivamente das doenças, definitivamente dos desequilíbrios, das desarmonias, porque aquilo põe-nos num nível vibratório tal que estaremos completamente afastados do desequilíbrio.